Já conhece a Anchor? Bem, eu também não conheci, mas deixa-me dizer que é a minha melhor amiga. Sabes porquê? Eu vou dizer. A Anchor é uma aplicação completamente grátis que te ajuda a fazer os teus podcasts em qualquer hora e em qualquer lugar. Basta teres um computador e um telemóvel contigo. Mas sabes qual é a melhor parte? A Anchor ainda distribui os teus podcasts por todas as grandes plataformas, seja ela Spotify, Apple Podcasts, Grover Podcasts e muitos mais. Por isso já sabes, se queres fazer um podcast, faz o download da app da Anchor ou então vai a anchor.fm. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje comigo trago o meu primeiro convidado, Nuno Tavares, meu colega de profissão, meu amigo, e hoje vem-nos falar da sua experiência enquanto treinador e enquanto fundador dos campos MP da Academia. Olá Nuno, obrigado por teres vindo e ter aceito este convite. Olá Vasco, obrigado pelo convite. Primeiro que tudo, premiar a tua iniciativa de fazer um podcast. Eu acho que hoje em dia o podcast é uma ferramenta excelente para podermos espalhar os nossos pensamentos e aquilo que nós queremos dizer sobre vários temas por todo o lado, e em Portugal, em relação ao basquete, é importante que este tipo de iniciativas surjam, até porque com a facilidade das novas tecnologias qualquer um poderá alcançar. Por isso quero-te agradecer e dar-te os parabéns por esta iniciativa. Nuno, antes de mais, obrigado por estares aqui presente. Acho que, como tu disseste muito bem, a partilha é sempre bem-vinda e aqui estamos para isso. Conta um bocado sobre ti, Nuno. Tens 41 anos, vens de Portimão. Como é que nasce esta tua vida de treinador, desde Portimão até aos dias de hoje aqui em Remeira, onde nós estamos? Bom, tem sido um longo caminho, tem sido um caminho onde já houve muitas hesitações, já houve uma semi-desistência pelo meio, mas o amor à modalidade tem sempre falado mais alto. Como disseste, eu sou algarvio, de Portimão, comecei a jogar basquete já tarde, tinha 12, 13 anos, mas a partir aí dos 15 a 16 já sabia que ia ser treinador de basquete, até porque nunca fui muito alto. E percebi também que a questão da carreira desportiva enquanto jogador não iria dar nada. E então comecei como toda a gente começa, tirei o grau 1, comecei a treinar mini-basket, depois sub-14, depois sub-16, depois sub-18 e depois houve um ano que decidi, porque achava que no Algarve era pequeno para a minha ambição, e acabei por ir para o Belenenses. Na altura ainda havia o escalão de sub-22, e tive uns meses a trabalhar com eles, como treinador adjunto, e foi aí onde conheci um grande amigo meu, o Chad Wilkerson, que na altura jogava basquete profissional, ainda na antiga Liga Profissional de Basquete no Belenenses, e que me convidou mais tarde para ir para os Estados Unidos, e aí foi um momento decisivo na minha vida. Depois foi muito trabalho, foi arriscar, foi não ter vergonha de falar com todas as pessoas que eu achava que podiam influenciar na minha vida, ter um bocadinho de descaramento, que também é preciso ter, e pronto, e surgiu os Estados Unidos, surgiu Espanha, surgiu Itália, entretanto surgiu os campos MVP pelo meio, e tem sido aqui uma manta de construção, às vezes em caminhos mais difíceis, outros menos difíceis, mas que penso que a viagem tem sido muito agradável. Falaste aqui dos Estados Unidos, e antes de passarmos aí para esse ponto, eu quero só salientar para ti que estás desse lado uma coisa que o Nuno disse, que foi não ter vergonha ou medo de falar com os outros que não conhece, que podem influenciar o futuro. Eu, de certa forma, também passei por esse processo, e acho que estou aqui onde estou agora por não ter tido esse receio ou essa vergonha de falar. E acho que tu que estás desse lado, se tiveres esse problema, não tenhas vergonha, fala, pergunta, o não é garantido, e tens de tentar sempre alguma coisa que pode ter sempre alguns frutos. Mas pronto, em relação aos Estados Unidos, 2006, tens 20 e poucos anos e mandas-te de cabeça para um país, um continente completamente diferente, uma cultura completamente diferente basquetebolística. Como é que tu, um jovem, saí de Portimão, de Lisboa e depois dos Estados Unidos, como é que tu geriste toda esta situação e conta-nos um bocado a tua experiência lá? Os Estados Unidos aparece, lá está, por um bocado de falta de vergonha minha em perguntar a muita gente como é que seria o trajeto para lá chegar, e depois também, talvez por um bocado de sorte, que é preciso também ter sorte nestas coisas, em ter recebido um convite do Chad Wilkerson, que tinha acabado de deixar de jogar e começou a treinar um liceu na Carolina do Norte,
e como tinha jogado muitos anos na Europa, sempre defendia um bocado uma mentalidade que as equipas técnicas, além de terem que ter vários treinadores adjuntos, se tivessem treinadores de diferentes países, era uma mais-valia para a equipa, para os jogadores. E faz-me esse convite em 2006 e eu aceito e vou para a Carolina do Norte, mais propriamente vou viver para a cidade de Greensboro, mas vou ser treinador adjunto de uma academia cristã, chama-se a High Point Christian Academy, onde é a minha primeira introdução ao basquete americano e ao basquete de liceu. Foram, primeiro ano, aos primeiros 6 meses, porque as épocas são curtas, aquela primeira época de 6 meses, posso dizer que foi um bocado confusa, porque os primeiros 3 meses foram a 300 a hora. E é sempre adaptação? É sempre adaptação, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, nós somos muito mais diferentes dos americanos e muito mais iguais aos turcos, ou seja, europeu é europeu, americano é americano, e a cultura é muito diferente. Ainda por cima, tendo ido para uma zona de campo, que é a Carolina do Norte, ainda as pessoas são muito mais reservadas, muito mais, ainda um bocadinho conservadoras. Mas foi uma exposição excelente, ou seja, acabamos por participar no campeonato estadual. Na altura, se não me engano, chegamos aos oitavos de final. Mas mais do que isso, mais do que resultados, para mim pessoalmente foi começar a aprender não só a maneira como o sistema americano funciona, mas acima de tudo a metodologia de treino que eles têm, e isso acho que foi a mais-valia nesse primeiro ano. Depois volto no segundo ano, aí já com outro tipo de estrutura, aí já conhecendo toda a gente, e nessa equipa era uma equipa com algum talento, 3 ou 4 jogadores foram para a Divisão 1, e neste momento ainda está a jogar na Europa, e chegamos às meias finais do Campeonato do Estado, e foi muito interessante. Foi um ano muito, muito proveitoso, até porque como a equipa era um pouco melhor, conseguimos, os jogos de preparação foram sempre com liceus de topo da zona e de outros estados, e então deu para conhecer ainda melhor a fundo como é que era o sistema americano. Claro. Foram os 2 primeiros anos muito interessantes. E qual é a grande diferença que tu sentiste, ou qual foi a grande diferença que tu sentiste na cultura basquetebolística lá e no resto da Europa que tiveste em Itália, em Espanha e nomeadamente cá em Portugal? Bom, a grande diferença eu penso que há 2 diferenças que são enormes em relação aos 3 países fora que eu tive e a Portugal. A primeira é porque na questão dos Estados Unidos, sendo o desporto, o basquete, passando pelos liceus, está muito mais espalhado pelo país todo, norte, sul, este, oeste, porque com o sistema americano eles têm uma equipa em cada liceu. Ora, se nós aqui em Portugal tivéssemos uma equipa de sub-18 masculino, ou de sub-19 feminino, ou de sub-16, não interessa, em cada escola, em cada secundário, basta perceber quantas escolas é que existem no país e tínhamos logo um campeonato completamente diferente, porque escolas há em todo o lado, mas equipas não há, somente no interior do país. E essa maneira como eles estruturam as coisas é muito interessante. A segunda grande diferença, que não tem a ver com basquetebol, é que são os horários escolares. Nós temos horários escolares muito carregados em Portugal. Os nossos atletas saem por vezes às 6h30 da tarde, às vezes têm aulas das 8h30 até às 5h30 da tarde, e isso dificulta muito o trabalho, porque tanto nos Estados Unidos como em Espanha como em Itália as aulas acabam não mais do que as 2h30, e isso faz com que, por exemplo, em Itália os jogos da formação, com exceção de um escalão, são todos jogados durante a semana, até porque eles defendem que ao fim de semana deverá ser só para acompanhar as equipas séniores, claro, e para a família. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Por exemplo, o domingo, tirando os profissionais, ninguém joga, porque é o dia da igreja. E então, jogando durante a semana facilita muito a estrutura até das próprias associações e da própria federação, porque não se consegue concentrar no fim de semana tantos jogos, tantos escalões, nem há árbitros para tudo. Claro. Porque quanto mais equipas há, mais árbitros tem que haver. Dividindo pela semana faz a diferença. Depois, para nós treinadores, é uma vantagem muito grande, porque temos tempo para trabalhar muita coisa. Porque uma coisa é o miúdo estar preparado para treinar às 3 da tarde e poder treinar 2 horas, e ainda ter tempo para estudar, tempo para jantar com a família, tempo para descansar normalmente, do que acabar um treino às 11 da noite com aulas no dia às 8h30 da manhã. Estas são as 2 grandes diferenças. Em termos de treino, eu acho que a principal diferença é a maneira como os atletas, como em Portugal os atletas entram para treinar, e a maneira como nos outros países entram para treinar. Nós cá entramos para ir treinando, eles lá entram para treinar. Ou seja, o foco no treino
a velocidade, a predisposição para o fazer é muito maior do que nós cá. Mas sentes que isso é algo relacionado com a cultura do próprio país em relação ao desporto? Sim, claramente. No sentido em que na América e nos Estados Unidos em Itália e em Espanha são países muito enraizados na cultura desportiva, não só basquetebolística, mas geral, e que quando os miúdos entram no desporto já entram com algum tipo de objetivos futuros e para isso trabalham muito mais? Sim, isso acho que em parte é uma das razões. Tanto nos Estados Unidos como nos outros 2 países onde eu trabalhei, o ser profissional de basquete é uma realidade muito forte. Ou seja, nos Estados Unidos na questão das bolsas de estudo para as universidades, e em Espanha e Itália na questão do profissionalismo já puro e duro. E isso faz a diferença toda. Faz a diferença um atleta olhar para o topo da pirâmide e perceber que pode lá chegar. Eu dou o exemplo de Itália, e certamente falaremos mais à frente um pouco sobre isso, mas Itália na 5ª divisão, na série C Silver, já se pode ganhar 400, 500, 600 euros por mês, se for estrangeiro se calhar até um bocadinho mais. Ou seja, essa é claramente uma vantagem muito grande. É importante que haja uma atração no topo da pirâmide para fazer com que os atletas possam também aspirar a qualquer coisa. Não é só a única razão de atração, mas claramente é uma motivação muito forte. Falaste aí de Itália, ainda bem que assim pegamos já daqui a bocado, e antes de ir à Itália pego por aqui, que é, tu fazes a primeira aparição nos Estados Unidos entre 2006 e 2008, tens uma segunda ida em 2012 em que trabalhas já num college, numa universidade, e depois voltas para Portugal em que pegas na equipa sénior do Belenenses, na altura no Campeonato Nacional de Séniores, na CN, e que acabas por subir à Pro Liga, com um ano praticamente vitorioso, apenas de vitórias. O que é que te fez voltar a casa, voltar a Portugal, pegar numa equipa sénior e ter esse projeto teu de pegar numa equipa sénior depois de vir dos Estados Unidos, da formação? Eu volto aos Estados Unidos em 2012, 2013, em parte para fazer o meu estágio universitário, e depois convidado, ou seja, fazer o estágio universitário como treinador adjunto num liceu, mas ao mesmo tempo convidado para ser treinador adjunto numa universidade. E foi um ano muito desgastante, onde eu trabalhei em 2 equipas, onde fazíamos viagens de 600 km de autocarro para jogar em vários sítios do Texas, estando eu a estar a viver em Dallas. E quando volto no verão, surge a oportunidade de poder trabalhar como treinador principal de uma equipa sénior. E ainda por cima numa equipa que era muito requisitada em Lisboa e que é um dos históricos do basquete português. Eu penso que acima de tudo foi o desafio de me poder provar-me enquanto treinador. Na altura só tinha trabalhado como treinador adjunto ou treinador principal de formação, que chega ao Belenenses com 32 anos, e foi o desafio de perceber em que patamar é que eu estava, primeiro. Segundo, perceber se realmente o trabalho como treinador de sénior ou treinador de competição era aquilo que eu realmente gostava, porque como nunca o tinha feito, embora tivesse sido adjunto no college nos Estados Unidos, que já é praticamente séniores, porque são atletas até 22, 23 anos, mas poder ser eu a comandar uma planificação anual, poder trabalhar com atletas já de competição, era um desejo que eu tinha. O Belenenses aparece nessa altura, nós entramos para criar um novo ciclo no Belenenses, porque foi assim a decisão da direção e do diretor que estava no Belenenses na atualidade, e pronto, e fizemos uma reestruturação completa, aproveitamos muitos jogadores que já estavam na época passada, mas acima de tudo assentamos uma base em jogadores muito jovens. No primeiro ano, eu lembro que nós tínhamos uma média de idade por volta de 21 anos, foi um ano onde tivemos uma série vitoriosa de 17 jogos consecutivos, ganhamos ao Atlético, que acabou por subir e depois divisão, ganhamos à Física Torres Vedras, que tinham muitos jogadores que tinham já jogado na Liga. Foi um ano muito interessante, acabamos por cair um bocadinho aos pés do Imortal, que tinha uma equipa fabulosa, mas para nós foi uma época realmente muito, muito vitoriosa. A segunda época acaba também por ser a continuação da primeira, com o objetivo claro de subir à Pro Liga, e acabamos por atingi-lo. Não atingimos desportivamente, não atingimos desportivamente no direito desportivo, mas fomos convidados depois porque houve o alargamento da Pro Liga, quando houve a divisão entre Zona Sul e Zona Norte, e então nós fomos uma das primeiras equipas que tinham esse direito desportivo.
Foram 3 anos onde eu percebi realmente que o basquete de competição é onde eu me sinto melhor, e claramente o Belenenses é um clube que eu nunca irei esquecer, e é um clube que irá fazer parte sempre Ficou marcado, ficou muito marcado. Passas por Belenenses, entretanto, aparece-te a oportunidade de ir para a Itália. Terceira experiência fora do país, um país novo. Como é que aconteceu? Explica-nos um pouco essa situação toda. Itália aparece no último ano que eu tive no Belenenses. Nós acabamos a Proliga já com manutenção assegurada, e a direção acabou por me fazer o convite de continuar uma 4ª época, no qual uma primeira fase eu tinha aceito, mas entretanto, através de um colega nosso, treinador, e também um dos meus melhores amigos, o Daniel Aniel, acabou por me fazer este convite em maio, sendo que ele tinha sido contratado para também um projeto novo em Itália. Convidou-me para trabalhar com ele, e depois de termos explicado o projeto muito bem, eu achei que realmente era importante também, voltando a trabalhar outra vez como adjunto, era importante eu expor-me a um basquete diferente, ou seja, eu tinha tido uma introdução nos Estados Unidos ao profissionalismo enquanto estrutura, mas na Europa nunca tinha tido essa oportunidade. Embora nós no Belenenses tivemos estruturado a secção e a parte dos séniores basicamente como uma equipa profissional, tanto a nível de scouting, tanto a nível de treino técnico, de treino físico, treino coletivo, etc. Mas nunca iria ter a mesma exposição como fiz em Itália. Itália foram 2 anos, talvez os 2 anos mais importantes da minha vida enquanto treinador. Primeiro porque encontrei um contexto social muito bom, em termos das pessoas que faziam parte do clube, em termos das pessoas que me acolheram. Depois a questão competitiva é excelente. A Itália tem um nível de basquete talvez capaz de ser o 3º, 4º país melhor estruturado em termos de basquetebol na Europa. Em termos de segundas divisões é o país de topo, porque tem 9 divisões séniores, e as 7 divisões a seguir à primeira estão muito bem estruturadas, e pode-se ganhar muito dinheiro, está muito bem organizado. E eu senti que era uma oportunidade excelente para mim, para sair da minha zona de conforto e voltar outra vez a provar-me enquanto treinador. Eu acho que o basquete tem-me levado a sítios que eu nunca pensei na minha vida, sendo um provinciano, algarvio ir, e dei por mim muitas vezes ou numa autoestrada no Texas, numa autoestrada em Itália, numa autoestrada na Carolina do Norte, a pensar como é que foi possível eu chegar a esta posição através de um desporto. Mas desculpa interromper, sentes que para um treinador jovem como há muitos que por aí andam pelo país, que é mais fácil do que nós achamos sair do país para trabalhar somente não, mas no basquetebol europeu internacional? Eu penso que primeiro tem a ver um bocado com a personalidade de cada um. Há pessoas que simplesmente estão formatadas ou interiormente não desejam sair da sua zona. Não estou a dizer que é a sua zona de conforto ou desconforto, é da sua zona. Do que está habituado. Eu, pessoalmente, fui sempre ao contrário. Eu acho que as pessoas devem sair da zona de conforto se realmente quiserem atingir alguns patamares. Eu acho que um jovem treinador, o meu conselho que eu dou é: não pense que nos primeiros 5, 6, 7 anos irá ganhar dinheiro do basquete. Se ganhar, ótimo, perfeito, é isso que nós queremos, mas tem que haver um investimento muito grande da parte do treinador. Primeiro tem que dar muito para depois receber. Primeiro tem que dar muito para depois receber. Além disso, a questão internacional tem a ver muito com os contactos que temos. Eu fui para os países todos onde tive porque tinha contactos fortes que me convidaram. Convidaram por 2 razões. Primeiro, porque acreditavam em mim enquanto pessoa, e depois porque me viram a trabalhar e acreditavam em mim enquanto profissional. Eu vou para a Itália exatamente dessa maneira, porque o Daniel trabalhou comigo em alguns eventos da marca MVP e fora da marca MVP. Ele próprio convidou-me para ir à Itália trabalhar com alguns eventos que ele criou, e quando ele uma vez fez a pergunta já em Itália porque que eu me tinha convidado como primeiro treinador adjunto, como treinador adjunto principal da equipa técnica dele, ele disse-me que tinha a ver com 2 razões. Primeiro, porque senti que eu tinha uma grande paixão pelo jogo, e depois porque ao trabalhar comigo percebeu que eu encarava o basquete de maneira muito profissional, e isso foi o que lhe fez escolher. Por isso o conselho que eu dou aos jovens é: não tenham vergonha de mandar e-mails, não tenham vergonha de telefonar, não tenham vergonha de tentar ir mais além, mas é preciso dar muito antes de começar a receber. E isso é uma coisa que eu hoje sinto
que os jovens não percebem, que querem logo ter tudo, querem sair da faculdade de desporto e querem logo ser treinadores pagos, como se fossem treinadores já há 20, 30 anos, querem logo sucesso, mas o sucesso tem que ser ganhando todos os dias, e há aqui um contexto que ainda não entendeu isso. Obrigado. Eu penso que, e nisto acho que partilhamos a mesma opinião, que nós só não somos mais se não acharmos que conseguimos e se não tentarmos. E hoje dou graças a Deus estar onde estou e fazer o que faço, porque sempre senti e continuo a sentir que posso sempre ser mais e dar mais do que tenho. E acho que isso é um bom conselho que tu deste para todos os que ouvirem, ou para ti que estás desse lado a ouvir, e se fores um treinador jovem, ouvir bem estas palavras, porque ajudaram a mim, já ajudaram outros colegas meus da minha idade e que podem ajudar muito mais gente. Em relação, e agora um pouco a nossa história de como nós nos conhecemos, tu convidas-me para o primeiro evento em 2017, o MVP Skills. Conta-me um bocado essa história por trás dos eventos dos eventos MVP, e depois que culmina este ano com a criação da primeira academia focada em basquete a nível profissional, no qual nós estamos inseridos como treinadores. A marca MVP surgiu em 2008, estava eu a voltar dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, na minha segunda época, e fui convidado para fazer parte do staff, da parte logística do único evento oficial da NBA na altura, fora dos Estados Unidos, que era o Reebok Eurocamp, em Treviso, Itália, e isso abriu mais uma vez as ideias em criar não exatamente o evento que eles têm, mas em criar algo com algumas coisas que eles lá realmente tinham proporcionado de visualizar. E em 2008 a ideia era fazer um evento de 14 dias, porque sempre acreditei que estes eventos de internato deveriam ter mais do que 5 dias, porque os atletas levam algum tempo a habituar-se a dormir numa cama nova, à rotina, etc. E segundo, a criar um evento que fosse 100% basquete, ou seja, que fugisse muito de férias desportivas, ou seja, tem basquete e canoagem, tem basquete e ir à praia, pronto. Não, uma coisa que fosse basquete desde o acordar. Mas porquê é que sentiste essa necessidade de criar um evento em que não tivessem esses tempos de lazer, em que os adolescentes, neste caso, né, as crianças, também sentem um bocado a necessidade? Eu acho que a razão principal foi as minhas experiências lá fora. Foi perceber que não é por se ter 12, 13, 14, 15, 16 anos que não se pode trabalhar de uma forma profissional. Eu acho que há aqui dois paradigmas que eu defendo e que às vezes são um grande tabu. Eu posso ter uma estrutura profissional na área da formação em relação ao desporto, como nós criamos aqui na MVP Academy. Agora, uma coisa ter uma estrutura profissional não significa que os conteúdos que se dão às equipas sub-14, 15, 16, 17 têm que ser iguais aos conteúdos das equipas profissionais séniores. Claro. São duas coisas completamente diferentes. Eu acredito, acima de tudo, que as estruturas têm que ser profissionais, até nos clubes, porque é assim que se passa lá fora. Eu penso que muitas vezes as pessoas até me podem achar um bocadinho arrogante quando eu digo este tipo de coisas, ou até mesmo quando estou a exercer a minha profissão como treinador, por uma razão muito simples, é que 90% e muito % dos treinadores em Portugal, infelizmente, não são profissionais. Ou seja, têm o seu emprego e depois são treinadores. No pós-laboral treino. Pós-laboral treino. E eu, como sou treinador profissional e dependo do basquete para comer, a mim as coisas têm que ser todas feitas de maneira profissional. E então eu senti que nessa altura fazer este tipo de evento seria muito benéfico para o basquete nacional. Comecei em 2008, até 2014 só fazíamos um por ano, ainda se chamava só Campos MVP. Em 2014 nós passamos o evento do Algarve para Rio Maior, onde estamos sediados agora. A partir de 2015, já tendo aquele evento sediado em Rio Maior, decidimos abrir mais eventos durante o ano. Surge o Campus MVP Páscoa, o Campus MVP Natal, e acabaram por ser, foi o que se tornou agora o MVP Skills, ou seja, são campos de especialização técnica durante 3 dias no Natal, tanto em Lisboa como no Porto. Depois, à medida que o tempo vai passando, as ideias vão criando, lá está, as minhas experiências, fui para a Espanha, voltei, fui para a Itália, voltei, e foram-se abrindo outro tipo de ideias, e de repente nós criamos vários eventos na marca MVP. Criamos o MVP Mini Basket, criamos o MVP Fundamentals, e no meio disto tudo, em 2016 aliás,
cria-se o time MVP. Isto para pegar um bocado em relação à academia. A academia, sim. O time MVP acaba por ser o quê? Acaba por ser a escolha de vários atletas que participaram em todos os eventos daquele ano da marca MVP para expô-los e fazer competir noutros campeonatos e noutros torneios fora do país. No primeiro ano fomos à Itália com 20 atletas, no segundo ano fomos à Itália novamente ao mesmo torneio com 40 atletas e o ano passado fomos ao MIC em Barcelona com 72 atletas. A ideia aqui é que o atleta português possa perceber que existe todo tipo de basquetebol fora de Portugal e expô-los a dificuldades para eles poderem acabar por atravessar este tipo de dificuldades que os faz crescer. E no meio disto tudo surge a academia. A academia acaba por ser a junção de todos os eventos MVP, mas a tempo inteiro, dia após dia, durante a época toda. Levou 3 anos a construir, é uma estrutura que é 100% profissional, ou seja, temos treinadores que são profissionais, que só vivem do basquete, temos uma nutricionista desportiva, temos uma psicóloga desportiva, temos uma equipa de preparação física que trabalha com eles, temos muitos cuidados no que é a alimentação, no que é a hidratação, temos os treinos técnicos a meio do dia, temos os treinos coletivos, temos os treinos de preparação física antes das aulas começarem, ou seja, é dar aos atletas a experiência de um atleta profissional ainda numa altura de formação ou de pré-competição. É um projeto ambicioso, acho que é um projeto que falta no basquete português, porque as academias, como tu sabes, Vasco, já existem no resto da Europa há muitos anos, em Espanha, em França, em Itália, etc. Espero que a nossa seja a primeira de muitas em Portugal. Porque eu penso que poder ter um atleta aos 15 a 6 anos que possa treinar por média 2 a 3 vezes por dia, nunca perdendo o cuidado da escola, até porque eles são obrigados a manter uma certa nota, têm salas de apoio, têm tutor académico, têm professores que lhes dão explicação extra, ou seja, nada é descurado, mas este tipo de estrutura faz falta ao basquete português. Aliás, não só ao basquete, como ao próprio desporto em geral, seja em qualquer modalidade. E nós fomos ousados, fomos os primeiros a fazer e eu só gostava de terminar em relação à Academia MVP para dizer que este primeiro ano, mais importante que as vitórias e as derrotas, claro que é sempre importante construir uma base de vitórias do que uma base de derrotas, mais importante que as vitórias e as derrotas é realmente consolidarmos a estrutura para podermos então no ano a seguir dar outro espaço e aí sim começarmos a pensar em termos esportivos noutro tipo de patamares. Por isso é um ano importante, é o ano 0 e é um ano em que iremos realmente alcançar os nossos objetivos, continuarmos a estruturar e trabalhar como estamos a fazer. Sentes que, em relação agora, para finalizar aqui sobre a academia, sentes que o facto de os atletas estarem constantemente num processo, num ciclo neste caso, de treino, estudo, nutrição, descanso físico e lhes dá outra maneira ou lhes faz ver a vida de uma maneira diferente, no sentido em que se tornam mais responsáveis, mais independentes e muito mais conscientes do que é preciso para chegar a outro nível, no sentido em que eles acordam às 5 da manhã muitas vezes, ou 2 vezes por semana, para fazer trabalho físico. Eu não estou a ver muitos miúdos de 15, 16, 17 anos a fazer isso por vontade própria, por isso é que eu te pergunto isso. Sim, claramente que sim. Ainda há pouco tempo o Kobe Bryant dava uma entrevista falando do Luka Doncic, dizia que é normal que ele já seja muito bom porque ele treina muito mais que os americanos e sempre treinou muito mais que os americanos. Isto para dizer o quê? Se tu treinares muito mais, é normal que tenhas muito mais resultados. Claro que se treinares muito mais e muito melhor, terás muito mais resultados que se treinares só muito mais. Mas o volume de treino obriga-os a melhorar muito. Depois, está comprovado, especialmente através do projeto UAR do Ministério da Educação, que os atletas, ainda no secundário de alta competição, quando são expostos a este tipo de programas, aumentam as suas notas académicas. Porquê? Porque se tornam muito mais organizados. Porque um atleta com 15 a 6 anos, que à segunda-feira acorda às 5h30 da manhã, para fazer trabalho físico durante 1h30, para ter uma manhã inteira de aulas, para ter treino técnico durante 1 hora, almoçar, ter sala de estudo, ter treino coletivo, dormir e fazer o mesmo no dia a seguir, vezes 40 semanas, das duas uma, ou tem que ser muito organizado para poder estar bem repousado, bem hidratado, bem alimentado, com o estudo
a par e ter boas notas, ou então simplesmente desiste. Ou seja, não existe um meio termo. Os estudos, a experiência diz-nos que eles tornam-se muito mais independentes, tornam-se muito mais confiantes e tornam-se muito mais responsáveis. Por isso, nós, quando avançamos para este projeto, já tínhamos esses estudos e essa experiência de outros sítios, de outras academias, fora de Portugal especialmente. Não achamos que estamos a acelerar o processo de crescimento deles, achamos apenas que os estamos a tornar mais responsáveis. Claro que neste tipo de projetos, seja em qualquer modalidade, eles estão-se a sacrificar em relação aos outros jovens da idade deles, que estão em casa e que podem ir à sexta-feira à noite, e podem ir ao sábado à noite, e podem ter uma vida completamente diferente, mas se querem ser atletas de alta competição, têm que ser expostos a este tipo de programas. Claro. E fazendo agora aqui uma transferência da academia para o Rimeo Basket, nós somos treinadores este ano, eu estou a trabalhar contigo já há 2 meses e há uma ou duas coisas que, algumas situações que eu percebo que fazem parte, ou seja, são pilares da tua filosofia como treinador. E as duas que para mim estão mais presentes é claramente a velocidade no jogo e a importância que tu desde o dia 1 dás ao lançamento e ao volume de lançamento nas equipas. E gostava que nos falasse um pouco de como é que criaste essa tua filosofia, como é que se cria uma filosofia e como é que, tanto como treinador e como numa equipa, e como é que tu implementas essa mesma filosofia na equipa, neste sentido, no sentido em que estamos agora a trabalhar nos sub-18 e nos sub-19 aqui no Rimeo Basket. Bem, eu, como qualquer treinador, levei muito tempo até ter a minha filosofia. Okay? Hoje em dia, isso também é uma coisa que eu acho que está um pouco desajustada, é que temos treinadores com 1 ou 2 anos de prática que afirmam que já têm a sua filosofia de treinador. Eu acho que a filosofia vai-se construindo ao longo dos anos, pode levar 10, pode levar 20, pode levar 5, pode levar 30. Os nossos treinadores estamos sempre em construção, mas depois de 20 anos a trabalhar como treinador, claramente há duas coisas que eu dou com muita importância. A primeira é a questão da velocidade. Eu acho que a velocidade é fundamental. Nós estarmos a trabalhar a velocidade reduzida e não estar preparados para treinar antes de começarmos a treinar, acaba por dar muito mais vantagem à equipa com quem vamos jogar do que a nós. Por isso eu acho que a velocidade é claramente um dos pilares da minha filosofia, até porque a velocidade obriga a que todas as lacunas técnicas, táticas individuais e coletivas venham ao de cima. Porque eu sou um jogador a driblar com a mão esquerda ou com a mão direita a uma velocidade, e se aumenta a velocidade para o dobro, sou um jogador completamente diferente. E este processo é longo e é duro para os atletas, porque até perceberem que trabalhar com velocidade exige o crescimento de uma série de competências, leva tempo. Como é óbvio, lá está, é uma questão de não queimar etapas e também perceber com que tipo de atletas e que escalões de formação é que estamos a trabalhar. Por isso a velocidade é claramente um dos meus pilares. O lançamento, eu acho que é uma coisa tão óbvia que às vezes fico surpreendido como é que não tem mais importância no nosso basquete. Até porque para pôr a bola no cesto só pode ser através do lançamento, seja ele na passada, de meia distância ou de longa distância, e eu acho que se dá muito pouca importância ao lançamento em Portugal. Não somos um país de bons lançadores, deveríamos ser, porque não podemos, por um lado, estar sempre a dizer que não temos jogadores altos, e por outro lado não sermos bons lançadores, porque teoricamente se não temos muitos jogadores altos porque só somos 10 milhões, então devíamos ser um país onde devíamos ter por excelência grandes bases e grandes atiradores, e não o temos. A prova disso é as percentagens que as seleções nacionais fazem, seja as de formação, seja as séniores, e eu acho que isso tem um bocado a ver com a velocidade do jogo na formação, ou seja, a tomada de decisão é lenta, a maneira como jogamos na formação é lenta, o que provoca que os lançamentos, os close-outs sejam lentos, que faz com que depois, quando somos expostos a realidades muito mais rápidas, tenhamos dificuldades. Estas são os meus 2 pilares. Gostava de acrescentar um terceiro, que é uma coisa que tenho vindo a pensar nos últimos anos, e que quando passei por Itália fez-me crescer muito como treinador, tem um bocado a ver com as leituras de jogo. É outra coisa que também nós estamos um bocadinho também abaixo. Lá está, na minha opinião, tem a ver com a velocidade, porque as leituras de jogo com uma velocidade baixa é uma coisa, as leituras de jogo com uma velocidade alta é completamente diferente. Eu acho que nestas 3 coisas temos ainda muito para trabalhar.
e quem trabalhou comigo, as equipas que já passaram pelas mãos, sabem que a velocidade e o lançamento são duas coisas que vão estar sempre presentes no treino, sendo que o lançamento sempre com grande volume. E sentes que quando trabalhas especificamente nesses dois assuntos, ou nessas duas problemáticas, que tens sucesso muito mais rapidamente, no sucesso não a nível do resultado esportivo, mas a nível do que tu pensas ser um sucesso dentro de uma equipa, de saber-los entender o jogo, de fazê-los ver que a velocidade, porque, sejamos sinceros, estamos numa equipa de formação ou de pré-competição, que nós queremos que eles aprendam é que no final do ano saibam perceber que tanto o lançamento como a velocidade, a tomada de decisão e a leitura de jogo tem que ser feita a uma velocidade muito grande, para depois sentirmos à vontade para, se tivermos que descer um bocado o ritmo, porque nós queremos, seja mais fácil, e não o contrário, não ter que aumentar o ritmo e já não conseguimos acompanhar. Sentes que é um bocado por aí que defines o sucesso? Sim, eu acho que nós não conseguimos definir o sucesso em muitos pontos de uma equipa, até porque se nós vamos ter como objetivo 20 pontos de sucesso, provavelmente vamos chegar ao final desta época muito frustrados, porque eles não vão estar bem nos 20 pontos. Eu acho que é importante definir, como é óbvio, quais são os pontos que queremos, e eu penso que neste caso este trabalho que vamos fazer com o Rio Maior Basket, com os escalões de formação e de pré-competição, tem um bocado a ver com estes 3 pontos: a questão do volume de lançamento e da qualidade do lançamento, eles saberem quando lançar e o porquê que têm que lançar. Depois, na questão realmente da velocidade na interpretação do jogo, saber fazer as leituras conforme aquilo que a defesa nos dá e conforme aquilo que o nosso ataque quer dar aos jogadores com bola e sem bola. E eu acho que nós chegamos ao final do ano com estes 2 pontos já muito bem desenvolvidos, já estamos vários passos em frente. Como é óbvio, onde haver outros pontos para serem desenvolvidos, cada treinador tem as suas características e os seus objetivos. Nós aqui na Academia temos uma vantagem muito grande, é que nós, enquanto treinadores, não temos que nos preocupar com as coisas que a maior parte dos treinadores têm que se preocupar durante o ano, ou seja, nós não temos que despender tempo do nosso treino coletivo para trabalhar a preparação física, nós não temos que despender tempo do nosso treino coletivo para trabalhar muito treino técnico, porque já o temos todos os dias 1 hora, não temos que despender tempo do nosso treino coletivo para fazer recuperações físicas, porque eles após o treino já têm alguém que faz recuperações físicas, e isso dá-nos uma vantagem muito grande. Porquê? Porque temos apenas que nos preocupar em ser treinadores, e isso é uma vantagem muito grande. Eu acho que a questão do lançamento e da velocidade são os 2 objetivos para nós este ano, e depois estar similar, claramente no próximo ano continuamos a refinar estes 2 pontos e partiremos para outros. Continuando aí na velocidade e no lançamento, como é que eu tenho de colocar esta questão? Como é que tu passas a mensagem de uma forma tão sucinta e tão rápida a uma equipa, de forma a que eles consigam perceber que o jogo vai ser rápido, as decisões, os erros vão aparecer, os maus lançamentos vão aparecer, os bons lançamentos vão aparecer? Como é que tu geres toda essas noções com eles, no sentido em que estamos a falar de miúdos que se calhar vêm de clubes ou de contextos que sempre jogaram de uma forma muito mais calma, pausada, muito mais 5 para 5 a meio campo? Eu acho que nós treinadores temos a vantagem de podermos ser líderes de um grupo, e ao ser líderes do grupo somos nós que definimos quais são os caminhos que esse grupo tem que tomar. Eu acho que a primeira coisa é que desde o primeiro treino temos logo que fazê-los perceber que a velocidade tem que ser importante em todos os exercícios. A velocidade tem que ser importante quando saímos do balneário para entrar no campo. A velocidade tem que ser importante quando dizemos que é 1 minuto para beber água e não vamos a passo. Ou seja, a velocidade tem que estar em todo o lado, tem que estar em todas as nossas ações. É aí depois, quando já faz parte do nosso treino, quando for tão básico como respirar, e depois é mais fácil explicar o resto dos objetivos que nós temos. Em termos de planificação, aquilo que eu costumo fazer é, nas primeiras semanas da época, introduzir a transição ofensiva após o salto defensivo e trabalhar só essa transição realmente com uma velocidade que às vezes até é um pouco exagerada, mas até porque o próprio jogo vai obrigar a acalmar essa velocidade. Só que nós não podemos chegar ao jogo e jogar a passo e querer que eles joguem depressa quando no treino jogamos a passo. Ou seja, temos que
treinar exatamente como jogamos e vice-versa. Por isso, eu acho que desde o primeiro treino é bem importante imprimir a questão da velocidade. Depois, outra coisa que eu acho também que é importante é a maneira como devemos planificar o treino semanal e a importância que devemos dar aos primeiros treinos da semana e aos últimos treinos da semana. Isso é uma coisa que também é muito característica nos meus treinos, ou seja, introduzir a velocidade decompondo as nossas estratégias e táticas coletivas em grupos 2x2 e 3x3, e aí é mais fácil que eles puderem assimilar os conteúdos a uma velocidade maior, até porque há menos intervenientes no campo, e depois ir ao longo da semana introduzindo o quarto e o quinto jogador, e aí torna-se mais fácil a adaptação deles em relação àquilo que nós queremos fazer no fim de semana. A questão do lançamento também tem a ver com isso, ou seja, criar muitos momentos de lançamento durante o treino, criar muito volume de lançamento, e depois fazer-os perceber uma coisa que eu acho que é fundamental, que não faz mal falhar lançamentos, não faz mal errar, não faz mal. Eu acho que hoje em dia o erro é muito penalizado, toda a gente tem que ser perfeita a toda a hora, e isso é completamente errado no meu ver. Eu acho que nós devemos incentivar os atletas a errar, devemos incentivar os atletas a cometerem erros dentro daquilo que está planeado, sabendo que depois também temos que lhes dar ferramentas para eles poderem melhorar esses erros. Ou seja, nós costumamos dizer nos nossos treinos que não devemos cometer o mesmo erro 2 vezes seguidas, pelo menos que se cometam na segunda vez outro erro e não um erro, um erro diferente. Mas eu acho que o incentivar a lançar quando estou sozinho, o incentivar a errar é fundamental. E não só é fundamental incentivar, também como é fundamental fazê-los ver um vídeo, porque às vezes nós treinadores podemos ser um bocadinho chatos, que estamos a insistir numa coisa, mas se eles virem com os olhos deles, como nós fazemos aqui na academia às quartas-feiras, aquelas 2 horas de vídeo, eles conseguirem ver os erros que eles cometem e as coisas boas que eles fazem, vão fazer essa transferência para o treino de uma maneira muito mais saudável. Pronto, da minha parte, obrigado mais uma vez por estares cá. Tu que estás desse lado, se tens mais alguma questão para colocar ao Nuno, vou deixar nos links os contactos dele e dos campos para passares lá e dares uma olha dela se não conheces. E Nuno, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Sim, só quero dizer mais uma coisa. Primeiro agradecer-te, Vasco, por esta oportunidade que me deste em expor um bocado aquilo que tem sido o meu trajeto enquanto treinador. Depois, para quem está a ouvir, dizer que a Academia está aberta a receber a vossa visita. Esperamos muito que vocês possam nos vir visitar, ficarem cá 2-3 dias, perceber como é que nós trabalhamos, partilhar a vossa experiência e dar a vossa opinião de coisas que podemos melhorar. Estamos completamente abertos a recebermos treinadores para poderem cá passar connosco e trabalhar connosco durante alguns dias. Por isso, o Vasco vai deixar os meus contactos. Quem estiver disponível e disposto a visitar a MVP Academy, sinta-se à vontade. Obrigado, Nuno. Tu que estás desse lado também, obrigado por estares aqui a ouvir e a apoiar este meu novo projeto. Já sabes, partilha com todos os treinadores que conheces. O meu grande objetivo para este novo projeto é chegar ao número máximo de treinadores portugueses dentro e fora do país para podermos partilhar as nossas experiências. E nunca te esqueças, o não está sempre garantido. Fica à tua espera no próximo episódio.